Em nosso estudo de hoje, é a lição 132 do livro Palavras da Vida Eterna, Diante da Providência. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Palavras de Paulo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Digna de registro a observação do apóstolo Paulo a Timóteo sobre a melhor maneira de mostrar-se a Deus. Contrariamente à inquietação de muitos religiosos do mundo que aspiram ao supremo destaque espiritual, o amigo da gentilidade cuja fé amadurecera em ásperos testemunhos de sofrimento, não recomenda ao discípulo qualquer aquisição de atributos especiais. Não lhe pede entretecer láureas de herói para a cabeça e nem lhe aconselha demandar o excelso encontro, alardeando certidões de santidade. Não articula regras a fim de que sobreponha a presença dos outros e nem lhe traça penitências ou rituais tendentes a bajular a paternidade divina. Roga-lhe simplesmente viver de tal modo que possa comparecer diante de Deus na posição do trabalhador de reta consciência, honrado nas obrigações bem cumpridas. Se queres, por tua vez, atingir a esfera superior para compartilhar as alegrias dos que se identificaram com o infinito amor, não te percas em fantasiosa expectativa de imunidade perante a lei. Atende cada dia aos deveres que a vida te prescreveu, leal ao serviço e à paciência, e estejamos convencidos de que a mais alta forma de apresentar-nos a providência será sempre a do obreiro honesto, aprovado na tarefa de que foi incumbido, e que nada tenha de se vergonhar. Me lembro de uma vez, a gente está na rua entregando quentinha, comida para moradores de rua. E uma pessoa chegou perto de mim, ele até achou que eu fosse um pastor evangélico. Pastor, você pode fazer uma oração? E, que claro, oração a gente vai sempre fazer junto. Peguei a mão dele e quando eu fechei os olhos, eu senti uma coisa tão agradável. E o que saiu de mim na hora, com certeza não veio daqui do meu coração nem da minha mente, veio de algum lugar. São aqueles momentos que a gente faz, né? Sintonia com esses espíritos superiores. E a oração saiu assim: Senhor, eu sei que o Senhor está me testando, eu quero pedir do fundo do coração para que o Senhor me dê forças, para que eu não tenha que me envergonhar depois de nada que eu venha fazer nesse momento de prova. E quando eu terminei de fazer aquela oração, eu me emocionei na hora, né, e fiquei pensando naquilo. Olha, ele estava morando na rua, sem ter um banheiro para ter um momento de privacidade na sua higiene. As roupas que a gente doa para o morador de rua normalmente não duram 2, 3 dias, porque ele não tem como lavar e suja e fica insuportável, ele tem que jogar fora. E a maioria desses aí que eu estou falando jogava até na linha do trem, né, a roupa, por isso que a gente estava sempre fazendo doação de roupa também. E ele, naquele momento, a mensagem que veio é que eu não tenho vergonha, não venho me vergonhar de nada depois. Eu estou passando por essa prova, tudo bem. Estou sendo testado, estou sendo provado. Eu voltei para casa pensando muito naquilo e falei, a prova dele está sendo passar por essa restrição nesse momento. E a nossa prova? Como é que está sendo a nossa prova? Como é que é a minha prova? Como é que é a sua prova aí? E a ideia é se a gente conseguisse fazer essa oração todo dia, repetir essa oração, né? E não interessa o que eu venha a passar. Até porque, querendo ou não querendo, a gente vai passar por várias tribulações enquanto a gente estiver em mundos como esse, enquanto a gente estiver em processo de aprendizado. Não tem jeito. Mas eu quero não ter vergonha de nada que eu fiz durante o momento que eu estava passando pela provação. É muito comum, até os espíritos olharem para trás, eles relatarem que é como se tivesse tudo gravado, tudo que a gente faz aqui. E ele consegue ter acesso a esses registros, podendo assistir os momentos que a gente viveu aqui na Terra. E se penalizam muito quando conseguem ter acesso a esse filme, fica, meu Deus, olha o que eu fiz nessas horas. Eu me lembro por exemplo, de um
uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar de duelo, e ele vem falar da ira, né, dessa coisa que acontece com muitos de nós aqui encarnados. Ele fala que nesses momentos, se a gente pudesse olhar de fora, ou a gente ficaria com medo da gente, ou muito envergonhado da maneira como a gente agiu. E o Emmanuel faz questão de pegar esse versículo de Paulo a Timóteo, lembrando que Paulo ele ficou 3 anos no seu deserto para depois nesses 3 anos também já foi duro, mas depois desses 3 anos passar por provas duríssimas onde ele encontrou a sua fé. E ele vem chamar a atenção para que muitos de nós, quando a gente começa a tarefa religiosa de alguma maneira, a gente fica buscando os louros, buscando às vezes reconhecimento, né, buscando, principalmente o reconhecimento está dizendo respeito a público. Né? Eu me lembro que o Divaldo Pereira Franco já falou isso algumas vezes e foi muito significativo, pelo menos para mim, quando ele fala no estudo dele, que a gente às vezes fica buscando a publicidade e que ele, quando era muito novo, ele foi num lugar para fazer palestra e quando chegou estava muito cheio. E ele diz que o Emmanuel, eu estou falando de Divaldo, mas quem apareceu do lado dele foi o Emmanuel do Chico, mentor do Chico, não é Joana de Ângelo, não. O Emmanuel vira para ele e conta para ele a história do circo. Fala, tenta imaginar o circo cheio, né, e as pessoas estão indo lá para ver o número do equilibrista na corda. Você pode ter certeza absoluta que eles estão mais esperando que o equilibrista caia para ver o momento, do que até mesmo de ver o êxito. E falou, esteja preparado para você cair também, porque todo mundo aqui na Terra um dia cai, mas quando a gente cai, o mais importante é se levantar depois e seguir em frente. E tem a ver com esse trabalho, né, com essa coisa a gente fica querendo buscar publicidade e, na verdade, quanto mais público a gente se torna, mais as pessoas começam a observar os detalhes para ter alguma crítica, para ter algum ponto para puxar e tentar te chamar para o ponto normal, onde todos estão naturalmente. O Emmanuel termina a lição de hoje falando assim, gente, ao invés de ficar buscando esses títulos, esses lauréis, essas coisas que tem aqui na Terra, ele fala para a gente, atende cada dia aos deveres que a vida te prescreveu, leal ao serviço e à paciência. Estejamos convencidos de que a mais alta forma de apresentar-nos a providência será sempre a do obreiro honesto, aprovado na tarefa de que foi incumbido e que nada tenha de que se envergonhar. Quando a gente fala assim, a gente parece às vezes que está julgando, né? Mas a gente não está julgando, porque nós somos seres humanos, nós somos passíveis de falhas o tempo todo. A gente está em processo de aperfeiçoamento. Mas a gente vai começar a pensar a partir de agora, né? A vida tem os seus reveses e coloca a gente para viver determinadas situações em que não importa o que seja, eu tenho que aprender a viver aquilo ali com dignidade. É uma doença que se apresenta, é uma restrição financeira, um momento de crise financeira, é um momento de desemprego, é um momento de obsessão na família. São vários momentos. E que a gente tem que aprender naquele momento o seguinte, qual é o meu papel aqui? O que eu posso fazer para ajudar? Que eu pelo menos não atrapalhe, que eu pelo menos não venha ter vergonha depois de alguma atitude que eu tomei. Como hoje ficam muito envergonhados, muitos espíritos, que naqueles momentos supremos, tipo um deslizamento, como esse aí da serra, das serras aqui do Rio de Janeiro, tem acontecido muito no período do carnaval, principalmente, né? As chuvas e os deslizamentos, enquanto alguns enviam gêneros alimentícios para lá, outros desviam no meio do caminho ou aproveitam para vender por 3 vezes o valor, aproveitando o momento de emergência. Quer dizer, são comportamentos que a gente não está aqui julgando, a gente está querendo dizer que a gente não quer mais fazer isso. A gente quer agora ter a nossa consciência tranquila de que a partir de um determinado momento esses erros não aconteçam mais. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.